Equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes, saudações cordiais. Muitas pessoas nos têm perguntado se, mediante as psicopatologias, como a depressão, como a esquizofrenia, como a síndrome do pânico, se bastaria o atendimento espiritual. E com todo zelo, com todo cuidado, nós afirmamos que deva haver uma aliança entre o tratamento da psiquiatria, o tratamento psicológico e o tratamento espiritual. O tratamento da psiquiatria parece que se fala apenas do fármaco, do remédio. Mas veja que interessante. A pessoa, muitas vezes, que tem alguma psicopatologia, ela está com seu organismo cerebral na união intrínseca com o espírito hipersensível. Ou seja, é como uma feridazinha que está exposta. E se você encostar numa parede, ela pode sangrar, ela pode tornar-se mais grave. Então, o tratamento da psiquiatria, nesses casos de psicopatologia, é como se colocasse um curativo na conjuntura neurológica, ou seja, a reposição das substâncias químicas através de um psiquiatra bem experiente, cuidadoso, com empatia, com humanismo diante do outro. Esse tratamento, então, medicamentoso da psiquiatria vai fortalecer e repor. Então, aquela hipersensibilidade onde se somam os pensamentos negativos, onde se perde o controle do humor, onde se perde o controle da sensibilidade e ir nos lugares, conversar com as pessoas, suportar ambientes superlotados ou ambientes públicos. Então, o tratamento farmacológico ele vai ajudar a colocar um agasalho energético nessa hipersensibilidade neurológica. Consequentemente, o médium, a pessoa hipersensível, ele vai então encontrar um equilíbrio, um eixo para estabilizar as dores do seu ego. E logo então depois vem a educação moral, vem o tratamento espiritual, vem os hábitos benévolos, vem a leitura edificante, a água fluidificada, o evangelho terapia, o passe, o tratamento emocional e psicológico. Então é muito importante. Nós, quando éramos mais jovens, tínhamos uma sensibilidade muito aflorada. Em dado momento da vida também precisamos da ajuda da psiquiatria para estabilizar aquela hiperexpansão do psiquismo. Logo se fez estabilizado, veio então a jornada do aprimoramento moral e intelectual. Então, há a necessidade de se unir a psiquiatria, o tratamento psicoterapêutico e o tratamento espiritual. E isso é muito importante nos nossos dias atuais, onde a consciência de que o sacerdócio da psicoterapia, ou seja, o amor pela saúde mental, ele é de suma importância tanto para auxiliar os médiuns ostensivos quanto para auxiliar as pessoas com psicopatologia. Porque há um tratamento da corrente nervosa, há um tratamento dos neuropeptídeos do cérebro, para que então, encontrado o eixo e o equilíbrio, possa-se encontrar uma estabilidade emocional, um equilíbrio psicobiofísico, para dar início à jornada de aprimoramento intelectual, de aprimoramento moral, de aprimoramento espiritual. Então, assim, quando nos chegam médiuns, nós somos psicanalistas, psicanalista espírita, espiritualista. Quando nós vamos analisar a situação de um médium, muitas vezes em conflito, com pensamentos obsessivos, com ideias de autocídio, nós primeiro fizemos uma anamnese, uma cuidadosa observação se aquele paciente, se aquele cliente da psicoterapia, se ele está conseguindo suportar o peso da sua realidade. Se o seu mecanismo neuronal, se a sua hipersensibilidade está sendo possível de entender
a sua realidade e suportá-la. Então nós aconselhamos o quê? Primeiramente, uma avaliação do psiquiatra para averiguar a necessidade de uma reposição química. E junto, então, nós temos a psicoterapia, o tratamento emocional. E quando nós lidamos com o tratamento espiritual, nós entendemos que o plano espiritual trabalha, sim, com as moléculas intrínsecas da alma, trabalha com o psiquismo, mas ele trabalha, sobretudo, com o nosso eixo ego-self, que diz Joana de Ângeles, ou seja, aquilo que o nosso eu está capaz de suportar e aquilo que espiritualmente ele é pronto para lidar. Então nós vamos o quê? Aprendendo e compreendendo a razão circunstancial da nossa realidade. Em palavras simples, o médium muitas vezes também precisa cuidar da sua saúde neurológica, porque as reações espirituais negativas, elas influem nessa gama de pensamentos negativos. Mas desde que o médium e o indivíduo hipersensível consegue uma estabilidade, o seu organismo está no eixo, está centrado, ele tem mais capacidade de dar enfrentamento às dificuldades da vida. Subsequentemente, ele tem mais capacidade de suportar as vibrações. Nós atendemos há pouco um jovem médium de 13 anos e ele sentia muitas vibrações. E ele dizia que pensamentos negativos repetitivos lhe assomavam a mente e ele não sabia de onde vinham. E eu lhe falei assim: se você entrasse num quarto fechado, numa sala contígua, uma sala de estar da sua casa, e colocasse ali 10 pessoas vibrando ou falando ou reclamando coisas negativas, você não ia se sentir em desconforto? Ele respondeu: sim, eu me sentiria. Exatamente. O médium hipersensível, ele pode sentir essas vibrações vindo de muito longe, ou de encarnados ou desencarnados. Mas como ele não está vendo da onde está vindo essas pessoas que estão vibrando, mas ele está sentindo em si essas vibrações, ele tem os mesmos fenômenos biológicos da sudorese, do pânico, do desconforto. Então nós o aconselhamos, junto a seus pais, a primeiro buscar primeiramente, junto ao tratamento terapêutico, o tratamento farmacológico com o psiquiatra. Porque muitas vezes uma medicação que o psiquiatra passa para dormir, ela tem um amplo espectro, que ajuda na regulação dos hormônios do sono, mas também ajuda no equilíbrio de outras funções, quais sejam a ansiedade, o desconforto emocional, o destempero psíquico, a fomentação de pensamentos negativos na mente. Então, em encontrando esse eixo, fica mais tranquilo para nós trabalharmos com ele a oração, trabalharmos a psicoterapia, o evangelho-terapia, e as palavras são melhores assimiladas. Então, esse vídeo palestrivo tem o intuito de averiguar que se você que está buscando tratamento espiritual já faz um tratamento psiquiátrico, não abandone o tratamento psiquiátrico. Siga junto os dois em união pela saúde mental. Uma concomitância, uma parceria, porque o tratamento psiquiátrico é também de Deus. O tratamento psicanalítico é também uma obra da espiritualidade que intuiu. O tratamento psicológico é de suma importância para ressignificar as dores da alma. E o tratamento espiritual vem banhar-nos o espírito de luz, acalmar o nosso coração, equilibrar o nosso espírito e banhar a nossa essência num banho de luz. Robert Filho, psicanalista, terapeuta da alma e também um humilde servidor da equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Que o nosso bom médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa nos auxiliar a fazer desse humílimo canal uma fonte de referência, de amor, de equilíbrio da alma, porque todos nós precisamos nos sentir bem, estarmos em paz conosco mesmo, para executarmos as tarefas, suportar os desafios e ser feliz. Um ósculo de luz. Fiquem com Deus.